Olá, gente, Deus abençoe a todos. Obrigado por estar assistindo mais um dos nossos vídeos. Eu estou aqui com o Dr. Georges Amaury Lopes. Ele é delegado da Polícia Civil aqui em Santo André. Doutor, obrigado, tá? Pela recepção. Agradecer também ao pessoal que trabalha aqui com ele, que desde a primeira vez que eu tive contato me recebeu com muito cuidado, com muito carinho, e só hoje conseguimos gravar. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco do senhor. O senhor tem algumas formações, o senhor é professor? Sou professor, até para a carreira de delegado a gente tem que ter a formação em Direito, né? Aí eu fiz pós-graduação em Criminologia, especialmente do Colarinho Branco, fiz pós-graduação em Filosofia e mestrado em Direito Político e Econômico. O senhor dá aula? Dou aula em universidade, na Faculdade de Direito, Direito Penal, Filosofia e Direito Administrativo. Há uma diferença entre a Polícia Militar, Civil e Federal? E quais essas diferenças? Existe diferença. Olha, é tudo polícia, né? Isso significa, num primeiro momento, que todos eles, seja de quais forem as instituições, se depararem com uma situação criminosa, são obrigados a intervir, seja eles quais forem. Polícia tem essa primeira obrigação. Defender a sociedade de qualquer forma. Intervir em situação criminosa, socorrer as pessoas quando estão em perigo. Então todos eles têm esse dever. No exercício normal da atividade, aí tem as diferenças mesmo. Essas diferenças estão na Constituição. E a Constituição fala assim, basicamente: Polícia Civil, da qual eu faço parte, tem que investigar os crimes. Investigar os crimes e auxiliar a justiça em todo o funcionamento do sistema penal. Tudo que o juiz determinar, solicitar, requisitar, o delegado tem que estar à disposição com a Polícia Civil. E ao mesmo tempo investigar os crimes. Investigar. A Polícia Militar é aquela que está na rua para prevenir o crime, para não deixar que ele aconteça. E quando acontecer, atuar imediatamente. Não precisa investigar, né? Só vai depois fazer a investigação para ver. A investigação quem vai fazer depois é a Polícia Civil. Ok. Na hora... Então trabalham juntos. Tem que trabalhar junto, o correto é. Entendi. É muito comum, o que acontece todos os dias é que a Polícia Militar está na rua. Está fazendo o patrulhamento dela. E aí quando ela se depara com uma situação criminosa, seja porque ela mesma se deparou, ou seja porque alguém a chamou pelo 90, ela vai fazer o atendimento. E depois de fazer o atendimento, verificando que tem algum crime a ser apurado, aí ela traz a situação para a Polícia Civil, que é na delegacia. Por isso que vocês veem a toda hora a Polícia Militar na delegacia, entendeu? Porque ela vê a situação criminosa, atua, faz o que tem que fazer lá na hora, feito toda aquela parte urgente, aquela parte imediata, ela vem e encaminha para a Polícia Civil, que daí a Polícia Civil vai prosseguir na apuração daquilo tudo que aconteceu. Entendeu? E a Polícia Federal, ela é, vamos dizer assim, equiparada à Polícia Civil. Só que a Polícia Civil, ela investiga os crimes na competência da Justiça Estadual e a Polícia Federal investiga os crimes na competência da Justiça Federal. São as competências iguais, vamos dizer assim, só que em esferas diferentes. Entendeu? Entendi. A Polícia Federal age nacionalmente? Age nacionalmente. E a Polícia Civil? No Estado. No Estado. A PM... A verdade é assim, a gente fala desse jeito, mas a realidade é a seguinte: todos nós atuamos em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não deixa de ser policial, né? Mudou para outro estado, continua sendo policial. O que acontece é que a federal, ela tem um determinado tipo de competência, ela lida com alguns tipos de infrações que naturalmente a leva a percorrer mais o território. Tipo, fronteiras é a Polícia Federal. A Polícia Federal, ela lida com crimes que envolvem fronteiras. Como a Polícia Civil, ela lida com crimes que acontecem de maneira mais local, então é mais comum que ela não precise se deslocar tanto, embora às vezes aconteça. Acontece. Eu já peguei casos que a gente teve que ir para o Paraná, para Minas Gerais, Bahia, acontece. A polícia local, então, ela fica neutra nesse caso? Ela pode ir, ela pode se deslocar no território nacional todo. Mas veja bem, para investigar um crime,
cuja importância é mais local, vamos dizer assim. A Polícia Federal, ela atua em crimes que acontecem num lugar, mas muitas vezes o interesse que envolve aquele crime já é um interesse que diz respeito a todos, porque geralmente é o interesse da União, é o interesse federal ou nacional. Então é mais comum que ela tenha que rodar mais o território, ela anda mais de avião, né? Ela se locomove mais. Quando eu era mais jovem, eu ouvi muito dizer que havia como se fosse uma briga entre a Polícia Civil e a militar. Existe isso mesmo ou é conversa que a gente ouve? Existe, em várias situações ela existe sim. É que a gente tem que separar as situações da seguinte maneira. Se existe uma briga instalada, institucionalizada ou não. Então não existe. Quando nós vamos nos encontrar em reuniões, em situações, a gente se dá muito bem. A verdade é essa. Respeito, né? Existe respeito, mas mais que isso, a gente se dá bem mesmo. A gente conversa bem, a gente dá risada, a gente organiza situações conjuntas. O que acontece é que algumas ocorrências acabam ficando nebulosas, quer dizer, quem é que vai atuar ali? Ruim, né? E aí, como não se sabe exatamente quem vai atuar ali, acontece que às vezes a gente bate cabeça, que a gente chama. Quer dizer, a Polícia Civil está atuando naquela situação e a Polícia Militar também. E aí chega em uma situação que os dois se esbarram. E agora? Quem é que vai decidir o quê? É nessas horas que dá o problema. Mas em regra, e geralmente no dia a dia, não tem. Não tem esse problema, é só dentro da profissão. Olha, todo dia mesmo, eu recebo policiais militares aqui. E a gente conversa, a gente cuida junto das ocorrências, a gente toma café junto. Faz as investigações. É tudo junto, entendeu? Algumas situações específicas. Só que a polícia também ela acaba tendo alguns problemas específicos com outros órgãos. Só que fica marcado entre as duas, porque as duas são polícias, as duas são armadas, e se a coisa pega fogo... Aí esquenta, né? Você entendeu? Entendi. Fica restrito simplesmente àquela... Mas olha, todos os dias eu recebo os policiais militares aqui, e é tão tranquilo, tão de boa, mesmo. Deles para nós, nós para eles. É como eu repito, às vezes dá uma situação de discussão, mas que também acontece em outros órgãos, em outras situações. É que como a gente falou, mas como acontece entre as duas polícias, aí fica... Aí fica um respeito, né? Aí fica... A gente não vai partir para cima, mas vamos manter. Exatamente. Né? O senhor é delegado há quanto tempo? 18 anos. 18 anos. Qual é a função do delegado? Lembra que a gente falou que a Polícia Civil ela investiga? Investiga. O delegado é o que chefia a investigação. Então o delegado ele instaura um inquérito policial, que é o procedimento escrito da investigação. E ele preside esse procedimento. Então o delegado é o responsável pela apuração criminal e é o chefe na Polícia Civil. Entendeu? Então, mas basicamente, tem outras funções, mas basicamente é a presidência do inquérito policial, quer dizer, é a chefia das investigações. É quem está acima dos demais, né? Tem que passar por ele para... Tem que passar por ele. Mas às vezes acontece, sabe o quê? Na dinâmica da investigação, às vezes não dá tempo de ficar falando com o delegado, sabia? O cara tem que agir logo. Tem que agir logo. Aí ele age e aí ele informa. Caminha o delegado. Aí vai averiguar os fatos. Porque às vezes não dá pra gente estar em todo lugar, não dá pra falar com todo mundo. Há mais policiais do que delegados, né? Outra pergunta, para chegar ao patamar de ser delegado é preciso o quê? Além de um nível superior? Nível superior em direito, prestar concurso público. A cada concurso existem alguns requisitos que se diferenciam uns dos outros, então algumas coisas mudam. Mas basicamente o concurso para delegado ele exige algumas fases. Então, por exemplo, a fase de prova escrita, que geralmente são 2, uma fase de prova oral, que me parece até que no último concurso houve alguma modificação nesse sentido, me parece que não se exigiu mais a prova oral. Quando eu fiz a prova, teve a prova oral. Fazer. E o conhecimento
nos ramos do direito, né? Direito civil, direito processual penal, direito administrativo, direito constitucional, direitos humanos, etc. Tudo isso demora muito tempo, né? O que você fala? Esse processo para o estudo. Vai de cada um, né? Demora muito tempo. O senhor, antes de ser delegado, o senhor era o quê? Investigador. Investigador. Era. E abaixo de investigador? Não teve? Não. Você entrou como investigador? Eu entrei como investigador. Doutor, o que o senhor acha do porte de arma de fogo para o cidadão? A gente vê muitas pessoas comentarem, principalmente tomando exemplo dos Estados Unidos, que o cidadão de bem tem um porte de arma. E aqui no Brasil, o senhor como delegado, o senhor acha que o cidadão brasileiro está preparado para portar uma arma de fogo? Me parece que uma coisa fica clara. A relação entre o porte de arma e a criminalidade, ela não está evidenciada. Pelo contrário, depois da nossa lei que lida com relação ao porte de arma, nós tivemos só aumento de homicídio. E, por ironia, os homicídios geralmente são feitos com arma de fogo. Uma coisa é certa, né? A maldade não é de fora para dentro, é de dentro para fora, né? A maldade vem do coração do homem. Quem quer matar usa qualquer coisa. Exatamente. O que acontece é que algumas situações podem ser favorecidas pelo fato da pessoa ter a arma próximo dela. Mas são situações tão específicas e isoladas que me parece que não justifica a proibição irrestrita. Eu acho que tem que ser repensado apenas. Eu não tenho uma opinião totalmente formada ainda, mas algumas observações eu tenho fechado em mim. A não ligação entre criminalidade e a arma, a não ligação entre as mortes com a arma, porque elas independem, elas não estão conectadas umas com as outras. Há pouco tempo mesmo, um caso aqui no centro de Santo André, nós investigando esse caso, a morte foi feita com arma branca, com faca. No fim de semana passado, um caso de esquartejamento, também não foi com arma de fogo, foi com arma branca. Passou no jornal agora. Passou no jornal. Que o rapaz está no carrinho de mão. Isso. Você trabalhava nessa investigação? Foi do setor de homicídios. É que o fato foi registrado aqui. Foi registrado aqui. Então você vê que são situações que não envolvem não depende arma. necessariamente da arma de fogo. Exatamente. O pessoal fala muito, é muito comum o pessoal falar assim, e na briga de trânsito? Veja bem, quantas vezes os policiais não se envolvem em brigas de trânsito e eles não saem atirando? Aí você vai falar assim, teve um caso sim que atirou ali ou lá, mas um caso restrito, tão isolado que não me parece que justifique nada. A ligação entre a arma e a criminalidade, então me parece que não existe. Agora, realmente tem que ser pensado a maneira como é que isso seria liberado. O que eu defendo de maneira irrestrita, e isso sim eu defendo muito, é que toda família possa ter uma arma na sua casa para se defender de quem entra na sua casa. Isso eu acho que é a defesa da pessoa. Tem que ter direito de defesa. Tem que ter um direito de defesa, eu vou falar mais. Eu acho que é um dever moral, é um dever ético as pessoas defenderem a própria família. Eu acho que a não defesa da família... Fere a Constituição? Não, vou falar mais. Eu acho que fere as próprias leis de Deus. A família tem que ser protegida. Se defender, né? A família ela é colocada aqui tem que ser protegida. E não é só protegida no sentido de que não se deixe fazer nada contra ela, mas de você ter o direito de fazer algo para que não aconteça nada contra ela. Então isso eu não arredo o pé. O direito de cada pessoa tem dentro da sua casa de ter uma arma. Acho que o marginal ia pensar duas vezes antes de invadir. Também ia pensar. Fogo, né? Ia. O senhor porta quantas armas de fogo? Uma. Nossa. A Polícia Civil tem direito a quais calibres? A Polícia Civil, ela sim, o policial tem direito às armas que não... Até 9mm ou até .40? Não, a 9mm não está sendo permitido. É só o 10. É o .40, a 45 é permitido, o 38 também é permitido, 380. Alguns policiais com cursos específicos também podem portar os calibres maiores. Então não é liberado para todos os calibres, não. Até pela finalidade, porque veja bem, o policial ele não pode ter calibre, vamos dizer assim, para guerra contra o crime. Ele tem que ter um calibre
Para defender o dia a dia e a sociedade. Exatamente. Então, muitas vezes, os calibres normais são suficientes para isso. Ok. Algumas situações exigem calibres maiores. Exigem sim. O que a gente às vezes critica? A gente não quer que o policial todos os dias esteja ostentando armas de grosso calibre. Mas nós queremos que ele tenha, quando precisar, o acesso fácil a essas armas para poder enfrentar. Por exemplo, há um assalto, por exemplo, no banco, não tem como enfrentar. Não dá, né? Não dá. Qual é o conselho seu como delegado daria para as pessoas mediante um assalto? Eu diria o seguinte: quando a pessoa ela é abordada no assalto, as possibilidades que ela tem de reação diminuem bastante. Na hora que ela for abordada no assalto, o importante é ela entender naquele momento que o patrimônio provavelmente vai se perder naquele instante, embora possa ser recuperado depois, mas vai se perder. Então o que resta naquele momento para ela resguardar é a integridade física e a vida dela. Depois ela corre atrás do patrimônio. Então, para ela evitar qualquer problema na integridade física dela e a vida, é evitar reações bruscas. Evitar ficar encarando o marginal, evitar ficar respondendo, não movimentar rapidamente braços, não tentar correr. Pernas, não tentar correr. No carro, por exemplo, cuidado com a marcha, né? Tirar o pé da embreagem de maneira rápida para o carro não dar. Se manter a calma, no caso. Manter a calma para ele não pensar que vai haver fuga. Se você é motociclista, deixar muito claro que você não vai acelerar a moto, porque tem marginais que atiram para qualquer coisa mesmo. Então, assim, na hora que houve a abordagem do assalto, a ideia é a seguinte: infelizmente, o patrimônio eu estou perdendo. Deixa agora eu cuidar da integridade física e da vida. Não fazer nenhuma reação ou movimento brusco, tirar o cinto de maneira muito rápida, nada disso. Agora também vou falar uma coisa para você, que até acho que uma informação interessante para o pessoal todo. Você sabe que o número de latrocínios, de situações em que o ladrão dispara contra vítimas, o número é muito pouco. É bastante reduzido mesmo. As pessoas acreditam que a cada instante acontece uma morte, num assalto, num roubo, e não é verdade. Não é verdade. Não é. Vamos dizer assim, numa região como Santo André, nós estamos em julho. Se você teve 3 latrocínios é muito. 4 latrocínios é demais. Eu não tenho agora exatamente... Eu vou levar que o latrocínio é o roubo seguido de morte. É a morte no assalto, né? O ladrão que mata a pessoa. Quer dizer, as situações que acontecem isso, elas são muito reduzidas. Não é como as pessoas pensam. Mesmo o número de homicídio, ele é baixíssimo no estado de São Paulo. Em comparação com o número de pessoas, né? Exatamente. Quer dizer, você passa diversos dias, eu diria meses mesmo, sem acontecer um latrocínio. Quando acontece, a polícia é mobilizada para ir atrás do autor, justamente porque não é comum que aconteça. E chama a atenção esses acontecimentos porque é grave, né? Isso. Mas quando acontece... Falou tudo, ela vira notícia porque justamente... Por que não é notícia você ser roubado o seu celular no ponto de ônibus? Ninguém dá igual. Não é notícia. Porque isso acontece realmente. Realmente. Mas o latrocínio, quando acontece, aí ele chama atenção porque ele não é comum como as pessoas pensam. Ele acontece. Não deveria acontecer nunca. Mas, eu repito, não é na frequência que as pessoas imaginam também. Doutor, há uma diferença entre roubo e furto? Existe o roubo, o ladrão subtrai alguma coisa usando uma ameaça, uma grave ameaça ou violência. Por exemplo, cala a boca, senão eu vou quebrar sua cara. É uma grave ameaça. Isso é um roubo. O furto é a mera subtração sem a ameaça. Pega a carteira rapidamente sem perceber. Isso, pega a carteira ou pega o telefone. É quando não, como é que eu posso dizer, não oferece violência? Não oferece violência e nem ameaça. A penalidade é a mesma. Não, o roubo é mais grave. O roubo é bem mais grave. Por conta da violência prestada... E da ameaça. Porque demonstra uma certa periculosidade da pessoa. Entendeu? E o furto já é uma pena menor, sim. Eu
venho de uma família muito simples, tenho 9 irmãos e a maioria dos meus irmãos se envolveram com criminalidade, com uso de drogas. Eu perdi um irmão com 17 anos para o crime, briga de facção. Um rapaz de uma facção rival deu 17 tiros na cabeça dele de pistola e ele tinha 17 anos. Ele era da igreja, eu aconselhava muito ele a voltar para a igreja e ele sempre me dizia que retornaria e tal, e nunca retornou. E qual conselho o senhor daria, em especial para os jovens que de algum modo estão querendo entrar no mundo do crime? Parece que eles acham bonito, acham moda. O senhor, como delegado, qual conselho o senhor daria para um jovem não entrar no mundo do crime? Se você pensa pensa que está querendo entrar no mundo do crime, é porque você não tem outro objetivo maior. Seu objetivo é muito pequenininho, você é muito pequeno quando você pensa que quer entrar no crime, ou quando você quer entrar no crime. Você é pequenininho igual ao crime. Você tem que parar para pensar, você que está pensando nisso ou já está se envolvendo, de que você pode ser muito maior que isso. E que existem meios, coisas e outras coisas maiores do que você, que pode te resgatar, que podem te tirar desse meio. O apego a Deus, o apego a Cristo, a uma igreja, ajuda de alguma forma, né? Eu acho fundamental porque mostra que você tem algo muito além da sua própria vida. E esse sim é o motivo para você não estar naquele meio. Porque aquele meio ele te reduz a um objeto, a um nada. E a gente não foi feito para isso, a gente foi feito à imagem de Deus. E se foi feito à imagem de Deus é para seguir os padrões de Deus. Né? Exatamente, para a imitação a Cristo. Não quer dizer, você vai se apequenar, vai ficar uma coisa pequena, nojenta no meio do crime, quando você pode efetivamente desenvolver a sua natureza humana, a imagem de Deus, em outra atividade para o bem. Então, quando você pensa em ir para o crime, você está ficando pequenininho, você está ficando mesquinho para a vida. Está se limitando, né? Se limitando, se apequenando, se transformando num mero objeto, numa coisa qualquer. E está deixando de ser um ser humano, a imagem de Deus. Né? O senhor acha quais são os motivos o maior motivo, se assim posso dizer, que levam um jovem a entrar no mundo do crime? É educação, família, envolvimento? É a falta é a falta do encontro de um sentido e de um objetivo de vida. Se não tem nada para fazer, vou fazer isso aqui mesmo. Nada tem sentido para mim. Eu levar uma vida honesta ou uma vida boa vai me trazer o quê? Ele não entende, ele não tem nenhum outro parâmetro que não seja só a obtenção de bens materiais. E aí, não tendo um sentido maior do que ele, envolve no crime. Eu vejo assim. Por sinal, tem vida curta, né? Todo mundo que entra no crime... Nossa, vida curta, e se não é curta, é na cadeia. Porque, por exemplo, você entra no crime, aí você tem que se proteger da polícia e do rival. Exatamente. Então você anda... Falou bem agora. É aí mesmo. Não tem saída, né? Não tem. Se por acaso não morrer no crime, morre de outra forma. Uma vida pequena e escura, né? Muito limitada. É uma vida num porão baixinho, assim. Não tem crescimento, não tem sentido, não tem nada. Tudo escuro. Muito ruim. O senhor ouviu falar no caso Leonardo Pareja? Ele acho que ele nasceu em Minas. Ele sequestrou uma filha de um deputado lá na Bahia. Aí saiu na televisão, no jornal, depois ele fez uma rebelião no presídio, já ficou sabendo. Eu ouvi só falar, mas não conheço bem. Por alto, né? E que inclusive era um jovem também, que a gente pode tomar como exemplo, viveu pouco, fez muita coisa, mas morreu dentro da cadeia pelos próprios parceiros. Quando é que o policial pode reagir em uma ação? Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi que para o policial reagir, ele teria que esperar primeiro os bandidos atirarem, é verdade? Não, isso é um absurdo. Porque se você tem que esperar eles atirarem primeiro, a possibilidade de você reagir é quase nula, porque o morto não reage, né? A ideia de se reagir é você impedir que ele atire. Né? Então, de acordo com os requisitos legais, qualquer situação iminente de agressão vinda de uma outra pessoa é o suficiente para aquela pessoa que está prestes a ser ofendida, é o suficiente para ela agir antes.
Então não é verdade. Então, não só o policial, qualquer pessoa, ao se deparar com um agressor que está armado, já é situação suficiente para ele agir antes de que essa pessoa pense em usar a sua própria arma. Porque no momento que ele sacar a arma ou ele atirar, tudo já perdeu o sentido, porque as pessoas acham que na hora que ele atira, né, que eu vou levar um tiro e eu vou levantar. Que o colete não, na verdade, na hora que eu levar um tiro, a possibilidade de eu morrer é muito grande. Então eu não posso permitir esse tiro. De maneira nenhuma. Se pegar uma região fatal, né? Como cabeça. Pois é. E às vezes pega num braço, pega numa perna, eu perco sangue. Em questão de poucos minutos mesmo eu perco a vida. A vida vai pelo sangue. Então eu não posso me dar o luxo de esperar levar um tiro. Não pode, isso é um absurdo. Então eu tenho que evitar levar o tiro. E para evitar levar o tiro, se for necessário reagir atirando primeiro, isso tem que ser feito. Inclusive me parece que tem que ser uma parte não letal para parar ele. Também não é verdade, porque muitas vezes você atira em partes não letais e ele vai continuar apertando. Tem que fazer soltar. Exatamente. A ideia é parar a ação agressora dele. Se infelizmente parar a ação agressora dele é matá-lo, então infelizmente ele tem que ser morto. Agora, se for possível parar a agressão sem matá-lo, melhor, ótimo, é assim que tem que ser feito. Mas muitas vezes não é possível. Quer dizer, tem pessoas que recebem tiros no abdômen, no peito e continuam atirando. Como é que você vai querer que atire no braço, na mão, na orelha? Inclusive, se for uma pistola automática, segurou, ele vai disparar. E outro problema, muitas vezes essa pessoa que é alvejada com tiro, ele nem está sentindo esse tiro ainda, ele vai sentir. O sangue está quente. Ele vai desfalecer com a perda do sangue posterior. E ele continua atirando, e aí enquanto isso a pessoa inocente vai morrendo. Para com isso, gente, não pode pensar assim. O agressor é ele que está agredindo. Ele é o cara que tem que ser parado. E o que for necessário para isso tem que ser feito. Sempre na medida do possível, evitando a morte dele. Mas se for impossível que se evite a morte, então tem que matar para parar a agressão injusta. Doutor, o senhor gosta mais de ser professor ou delegado? Ou os dois? Rapaz, eu gosto tanto dos dois. Sério? Eles se completam, né? Eu gosto muito dos dois. Eu não sei falar que eu gosto mais, não. Ok. Para concluirmos, eu queria agradecer ao senhor pela entrevista. Provavelmente eu retornarei aqui depois. O pessoal sempre pede novamente, eles vão colocar aí alguma pergunta, alguma coisa que eu não fiz. Mas eu queria que o senhor deixasse, em nome da Polícia Civil do Estado de São Paulo, um abraço para os policiais do Brasil, policial civil, policial militar e federal. Deixo mesmo, olha, a todos os policiais, sejam eles de quais tipos forem, incluindo guardas municipais, funcionários do sistema penitenciário, vigilantes noturnos, guardas patrimoniais, todo mundo que de alguma maneira ou outra esteja envolvida na proteção das outras pessoas, na proteção da sociedade. Realmente eu mando um abraço, um beijo e uma grande consideração. E o respeito. E o respeito, porque são pessoas que muitas vezes Deus coloca para agir nas mãos dele, né? Deus protege as pessoas através dessas outras pessoas. O trabalho nobre é defender vida, né? Defender vida, e não só vida mesmo, o patrimônio das pessoas, defender a saúde delas, defender a paz, defender a casa. São várias coisas que são importantes para as pessoas, né? Isso tudo deve ser respeitado, protegido, né? Valorizado. Doutor, tá bom? Obrigado. Quero agradecer ao senhor. Em nome dos pastores do Brasil, eu queria agradecer ao senhor e mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. Deixa o like, deixa aqui no vídeo abaixo as perguntas para a próxima entrevista. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.